Dois pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, URD, em Angola, foram nesta madrugada detidos na sequência de um tumulto registrado na Catedral do Morro Bento, distrito da Maianga, município de Luanda. A polícia foi chamada para intervir, evitando que a situação de segurança fosse afetada, portanto, segurança pública. Vamos ao encontro do Joaquim Santos, que está na Catedral do Morro Bento. Para mais informações, Joaquim Santos, boa tarde. Como é que está o clima nesta altura? Boa tarde, sim, Chiesa Silvestre. O verniz voltou a instalar, sim, senhora, aqui nesta catedral, melhor dito, nesta madrugada, em que alguns pastores da Igreja Universal tentaram ocupar novamente os templos que estão para o pleonasmo, ocupados por pastores angolanos. Estes mesmos pastores, por sua vez, chamaram a polícia e a polícia deteve estes indivíduos. Sabemos nós que este é um problema que já vem desde o dia 28 de novembro do ano passado, em que as desavenças surgiram entre os pastores angolanos e os brasileiros, mas nada melhor do que ninguém da igreja para então nos tecer algumas considerações do que foi o sucedido esta madrugada. Nós gostaríamos de saber, de concreto, o que é que se passou esta madrugada. Boa tarde. O que aconteceu hoje foi surpresa para nós, porque, como tem acompanhado nesses últimos dias, os pastores angolanos, de forma legítima, decidiram voltar a assumir aquilo que tem a ver com a estrutura da igreja. Mas despoletou em algumas igrejas desentendimento, houve choque, houve fricção entre as partes, mas os angolanos acabaram por assumir as igrejas, não é? De forma coerciva. Entretanto, pegou-nos de surpresa, algumas horas ainda à madrugada, um grupo de pessoas estranhas, armadas, invadiram a igreja do Morro Bento e também a igreja do Patriota. Eles vieram armados e com algemas, com o objetivo mesmo de neutralizar os pastores que se encontravam dentro do templo. O que nos surpreendeu foi que, depois de nós fazermos os contactos com a força da ordem, a polícia, e eles prontamente aparecerem e terem interditado os cinco meliantes ou estranhos que estavam aqui, os outros colocaram-se em fuga e, na surpresa nossa, quem os dirigia era um pastor de nacionalidade brasileira, que por acaso também é alguém que nós conhecemos e convivemos muito tempo. Isso surpreendeu-nos, não é? Porque a polícia, à medida que ia prendendo os elementos, outros fugiram, pegaram seus carros e saíram. Os que ficaram foram pressionados de certa forma mesmo no local e acabaram por indicar onde estava a pessoa que estava a conduzi-los. Foi detida essa pessoa que estava a conduzir? Foram detidos nessa madrugada 5 elementos, não é? Eu considero bandidos porque invadiram a igreja, e um pastor de origem de nacionalidade brasileira. Essas pessoas que cá vieram armados? Vieram armados, sim. Inclusive, a polícia teve que fazer alguns disparos para reprimi-los, não é? Disparos, creio que era com o objetivo de fazer com que eles fossem reprimidos. E não houve reação da parte deles, então, imediatamente foram detidos pela polícia. Aproximadamente quantos elementos? Dos que foram detidos são 5 elementos. Dos que invadiram, girava em torno de 16 pessoas. Quando digo 5 elementos, não incluindo o pastor. No todo, são 6. Mas agora conseguimos ver que há um encontro dos pastores angolanos. A que se deve este encontro? Bem, esse encontro, como tenho observado desde já o dia 22, que os pastores começaram a assumir as igrejas, e porque os pastores decidiram não fazer mais parte definitiva da ala brasileira, então hoje o que estamos aqui a ver, as imagens que estão à nossa trás, representam a Assembleia Extraordinária, onde estão a realizar os pontos estratégicos, os pontos que vão definir a trajetória da Igreja doravante. Está aí agora a acontecer essa Assembleia Extraordinária para a deliberação dos atos, porque agora temos um líder
que nós decidimos de forma estatutária e na aplicação daquilo que é mesmo o próprio procedimento da Igreja, colocá-lo à frente, que é o Bispo Valente Luís, e está a decorrer essa Assembleia para a questão dos votos, de como vai ser a Igreja daqui para a frente. Este bispo é consensual para todos vocês, quer em Luanda e nas demais províncias? Exatamente, a conferência está em números reduzidos aqui, porque alguns pastores estão a assistir em videoconferência, tanto a nível das províncias como aqui em Luanda, em algumas igrejas espalhadas. É consensual, todo mundo aprovou, está ainda a decorrer, mas já foi unânime aqui algumas votações e está mesmo declarado que o bispo que vai dirigir os destinos da igreja doravante é o Bispo Valente Luís. E no que toca a conversações com alguns brasileiros, já não vai haver? Olha, não há aqui exclusão de ninguém, até porque preciso aqui colocar um ponto, que nós não somos contra os brasileiros, são nossos irmãos, inclusive foram eles que trouxeram a visão daquilo que é a igreja hoje. Há uma distorção daquilo que são os fatos, de fato o diálogo não foi possível com a gestão brasileira, mas a gestão brasileira é um grupo de pessoas limitada, mas existem aqui muitos missionários de boa fé, pastores com quem nós convivemos há mais de 10 anos, 20 anos, são pessoas que fazem parte já daquilo que é o nosso convívio. Entretanto, a abertura que nós damos é de que não há nada que cria litígio entre nós e os pastores brasileiros. Aqueles que quiserem estar perto de nós, quiserem conviver conosco, estarem ali, e até porque como cristãos é assim que nós devemos ser, conviver, partilhar, amar, perdoar, e isso para nós enquanto angolanos e para nós enquanto cristãos está em aberto. Agora, eu não posso falar do outro lado, se os brasileiros nos olham nessa mesma vertente, se estão dispostos de fato a aceitar essa que é a nossa proposta aberta de convivência. Muito obrigado. Estas foram as palavras então aqui do porta-voz da IURD, ele que diz que os bispos angolanos estão dispostos a conviver de braços abertos com os brasileiros, porque na verdade foram os brasileiros que trouxeram esta igreja para aqui, para Angola, e não há problema nenhum de parte deles, desde que os bispos brasileiros aceitem este convívio. Agora, sabemos nós que esta madrugada a parceria não foi das melhores e resultou na detenção de alguns elementos, incluindo brasileiros. Chiesa, pensamos nós que estes são os motivos que levam os angolanos a tomarem outras medidas para que então consigam chegar a um meio termo, no sentido depois de forma pacífica e até, mais assim quisermos dizer, salutar, e que não haja sobressalto nenhum e que tudo se resolva de forma amigável.